Muito bom dia. Vamos então dar início a esta sessão para a sessão do melhor trabalho em traumatologia. Vamos pedir-vos para cumprirem o que está estipulado. Cada sessão de apresentação tem um máximo de 5 minutos. E para facilitar, irei apenas em cada um na apresentação o nome do primeiro autor. Perdoem-me para não estar a dizer todos, senão só ia em quase 5 minutos. Portanto, sem mais demoras, vamos começar então com a primeira apresentação, Máquina versus Homem, a Inteligência Artificial no Diagnóstico das Fraturas. Primeira autora, Fábia Silva, do Centro Hospitalar Universitário de São João no Porto. Bom dia, o meu nome é Fábia, venho do Centro Hospitalar Universitário de São João e trago o trabalho intitulado Máquina versus Homem, a Inteligência Artificial no Diagnóstico de Fraturas. Anualmente, cerca de 21 mil adultos recorrem ao nosso serviço de urgência por traumas de pequena ou elevada energia. A radiografia é o primeiro exame diagnóstico realizado por eles, porém este método apresenta elevadas taxas de erro diagnóstico descritas na literatura quando utilizado em contexto de urgência. A inteligência artificial, nos últimos anos, tem apresentado resultados encorajadores para o diagnóstico de fraturas. Assim sendo, propusemos-nos a comparar a acuidade diagnóstica para fraturas de um software de inteligência artificial com ortopedistas de diferentes graus de diferenciação. Para isso, fizemos uma análise retrospectiva de radiografias realizadas no serviço de urgência durante a primeira semana de utilização do software Boneview no nosso hospital. Excluímos radiografias do raquis, de crianças, radiografias de controlo e radiografias a mostrar fraturas óbvias, como a que vemos na figura. Um total de 6 ortopedistas, 2 especialistas com cerca de 15 anos de experiência e 4 internos, 2 do 3º e 2 do 6º ano de formação, foram analisar todas as imagens e, quando identificaram uma fratura, reportaram isso mesmo. Estas imagens foram vistas de uma forma cega, ou seja, sem conhecimento da história clínica ou da verdade absoluta. O sistema de inteligência artificial analisou exatamente as mesmas imagens e, quando identificou uma fratura, esta foi destacada da forma que vemos na figura. Um total de 217 radiografias foram incluídas, com um registro de 67 fraturas. Todas as regiões anatómicas incluídas foram representadas no estudo, como podemos ver neste gráfico. O sistema de inteligência artificial apresentou então uma sensibilidade de 91,3% e uma especificidade de 97,3% para o diagnóstico de fraturas. Já os ortopedistas incluídos apresentaram sensibilidades entre os 77,4% e os 86,3%. com um valor médio de sensibilidade de 81,3%. A sua especificidade foi de 91,9% de valor médio, uns pontos abaixo do sistema de inteligência artificial. Analisando agora a área abaixo das curvas ROC, temos o sistema de inteligência artificial com uma área de 0,95, seguido de um especialista com 0,89. Os 4 internos mostraram elevada concordância na sua performance diagnóstica, com os internos mais jovens com uma área ligeiramente inferior. Tanto quanto sabemos, este é o primeiro estudo realizado num hospital português destes modos. Os nossos resultados são comparáveis a outros estudos mono e multicêntricos, atribuindo uma elevada sensibilidade e especificidade aos softwares de inteligência artificial. Estudos recentes atribuem áreas abaixo da curva ROC para softwares acima do 0,90, o que também vai de encontro aos nossos resultados. Todos os ortopedistas incluídos por nós obtiveram áreas entre os 0,83 e 0,89, apresentando pequenas diferenças de acordo com a sua experiência, mas isto sem diferenças estatisticamente significativas. Apesar do nosso tamanho amostral relativamente pequeno, nós conseguimos representar todo o esqueleto apendicular e no futuro seria interessante uma análise por subgrupos, por área anatómica, para estudar principalmente regiões anatómicas de diagnóstico imagiológico mais desafiantes, como é o carpo ou o médio pé, por exemplo. Os estudos sugerem que a melhor performance diagnóstica possível é aquela que é conseguida quando o médico, na avaliação clínica do doente no serviço de urgência, tem acesso à inteligência artificial e achamos que um próximo passo neste trabalho poderia ser uma análise comparativa da performance dos ortopedistas com e sem o apoio da inteligência artificial.
Claro que isto não vai substituir, deve ser um complemento do exame objetivo do doente, que neste estudo imagiológico foi omitido. Concluindo, os sistemas de inteligência artificial têm uma elevada capacidade diagnóstica e superior à do homem para fraturas do esqueleto apendicular, pelo que podem ser uma ferramenta útil no serviço de urgência, como complemento à tomada de decisão, melhorando os cuidados à população e diminuindo o erro diagnóstico. Atualmente não existem ainda normas estabelecidas para o seu uso, mas é inegável que caminhamos no sentido de integrar a inteligência artificial na nossa prática do dia-a-dia como ortopedistas. Muito obrigado. Nós faremos uma discussão agrupando 4 trabalhos com 4 trabalhos, tal como nos foi proposto anteriormente. Portanto, vamos passar de seguida imediatamente ao segundo trabalho. O primeiro autor, Dr. César Augusto Monteiro de Tô. Utilidade do MFI5 como preditor da mortalidade a um ano em doentes com fraturas do fémur proximal. Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, Hospital Correia Cabral, Centro de Responsabilidade Integrada e Traumatologia Ortopédica do Hospital de São José. Olá, bom dia. O meu nome é Joana Barreto. Eu sou interno do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central e o meu colega César Torre não pôde estar aqui, portanto pediu-me para apresentar o trabalho. O título do trabalho é a utilidade do MFI5 como preditor da mortalidade a um ano em doentes com fratura do fémur proximal. Peço desculpa. Portanto, as fraturas do fémur proximal são uma causa importante de morte e mortalidade, com uma prevalência aumentada na população idosa. Com o envelhecimento da população, estes doentes são cada vez mais complexos e é, portanto, importante identificar quais é que são os doentes com maior risco de mortalidade. O score de ASA é utilizado na avaliação pré-cirúrgica, é um score com 6 níveis de gravidade e é baseado nas comorbilidades médicas. O índice de fragilidade modificado tem 5 fatores e também permite estratificar os pacientes consoante as suas comorbilidades, tendo sido mostrado como eficaz na avaliação da mortalidade e das complicações pós-operatórias. O MFI5 compreende então a hipertensão com necessidade de medicação, diabetes mellitus, DPOC ou diagnóstico de pneumonia recente, o estado funcional do doente e a insuficiência cardíaca congestiva. O objetivo deste estudo foi comparar então estes 2 scores, que são habitualmente usados, para estratificar estes doentes cirúrgicos e perceber qual destes 2 está mais relacionado com a mortalidade a um ano após fratura da extremidade proximal do fémur. Portanto, trata-se de um estudo retrospectivo que inclui doentes com mais de 65 anos operados a fratura proximal do fémur no ano 2021, com um seguimento mínimo de 1 ano. Exclui os doentes com fraturas patológicas, mais do que uma fratura ou neoplasia ativa. Estudou-se o sexo e a idade, a hemoglobina e a ureia, o uso de anticoagulantes antiagregantes, os tais 2 índices, o MFI5 e o ASA, e a mortalidade a 1 ano. Portanto, trata-se de uma amostra de 400 doentes com uma idade mediana de 84 anos, 76% do sexo feminino e com uma mortalidade global de 16,4%, que corresponde a 67 doentes. Portanto, quando avaliamos do ponto de vista a variável única, portanto o ASA, com a mortalidade a 1 ano, vemos que há uma relação estatisticamente significativa com um p-value inferior a 0,05. Quando avaliamos o MFI5 como única variável com a mortalidade a 1 ano, há também uma relação estatisticamente significativa. No entanto, quando fazemos esta avaliação, incluindo, ou seja, ajustado ao sexo, à hemoglobina, à ureia, ao uso de antiagregantes, anticoagulantes e ao tempo de espera, o que nós aferimos é que o ASA deixa de ter uma relação estatisticamente significativa, ainda que o MFI5 mantenha uma relação estatisticamente significativa com um p-value inferior a 0,05. Também quando avaliamos a área sobre a curva, tanto do MFI5 como do ASA, aferimos que a área sobre a curva do MFI5 é bastante superior à do ASA. Portanto, havendo uma maior área sobre a curva e a relação estatisticamente significativa, o MFI5 parece efetivamente ser superior ao ASA. É muito menos subjetivo e a sua aplicação é mais fácil de delinear porque inclui apenas 5 critérios. Portanto, nesta população consideramos o score da MFI5 superior ao ASA e tem grandes vantagens uma vez que é mais fácil e objetivo de se calcular. Obrigada. Muito obrigado, doutora Joana. Vamos ao terceiro trabalho, então. Fraturas do fémur proximal. Será a classificação dependente da geometria?
A primeira autora, a doutora Ana Rita Séria, do Centro Hospitalar Universitário de São João, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia Espinho e Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Olá, bom dia. Meu nome é Ana Rita. Vou então apresentar este tema, fraturas do fémur proximal, será a classificação dependente da geometria. As fraturas do fémur proximal são as fraturas mais comuns na população idosa, correspondem a 24% das fraturas na população geriátrica, com uma mortalidade que pode atingir os 36% no primeiro ano. Os fatores de risco são inúmeros, descritos na literatura. Destaco a geometria do fémur proximal, que nos últimos anos tem ganho alguma relevância. Este trabalho veio na sequência de um trabalho feito por nós, que avaliava a influência da geometria do fémur proximal na ocorrência de fraturas do colo, transtrocantéricas ou subtrocantéricas. Este trabalho inicial dizia que, em comparação com as fraturas transtrocantéricas e subtrocantéricas, as fraturas do colo estão associadas a um maior ângulo cervicocolo-diafisário, a um menor horizontal offset e a um menor rácio horizontal offset teardrop acetabular e horizontal offset distância grande trocânter sínfise púbica. Ora, esta conformação geométrica significa que estamos a falar de bacias mais largas, um fémur mais medializado, o que significa que quando há uma queda da própria altura há um maior efeito alavanca. Este trabalho, o objetivo é estabelecer a correlação desta mesma geometria do fémur proximal, mas agora tendo em conta os subtipos de fraturas do colo e transtrocantéricas segundo a classificação de Garden e Evans. Para isso foram admitidos doentes com fraturas do colo ou transtrocantéricas entre 2013 e 2019, após trauma de baixa energia, e foram analisados os raios-x anteroposteriores da bacia. Foi aplicada a classificação de Garden e Evans. No total foram incluídos 955 doentes. Os critérios de exclusão aplicados por nós baseiam-se maioritariamente em critérios de qualidade de raio-x ou em lesões do fémur proximal com potencial para alterar a geometria do fémur que nós queremos analisar. No fémur contralateral, ou seja, não fraturado, fomos então analisar o ângulo cervicocolo-diafisário, o offset horizontal, a largura e comprimento do colo, a distância grande trocânter sínfise púbica, o teardrop acetabular e a largura da região intertrocantérica. Aqui está uma representação esquemática das medições que nós fizemos nos doentes, com as 6 medidas que eu falei há pouco. Portanto, em relação à caracterização da nossa população, vemos que a grande maioria eram do sexo feminino e que os doentes que apresentavam fraturas transtrocantéricas eram mais velhos do que os que apresentavam fraturas do colo. Em relação a quais o subtipo de fratura mais comum, vemos que as fraturas Garden 3 foram mais comuns do que as outras, o mesmo acontece para as fraturas transtrocantéricas estáveis. Tendo em conta a idade, as fraturas do colo não tiveram diferenças estatisticamente significativas entre as várias idades, o mesmo não se verifica para as transtrocantéricas, em que as instáveis ocorrem em doentes significativamente mais velhos. Avaliando agora as fraturas transtrocantéricas, vemos que as fraturas transtrocantéricas estáveis estão associadas a um maior comprimento e largura do colo do fémur e estão associadas a uma maior distância, maior largura da região intertrocantérica. As restantes medições não foram estatisticamente significativas. Já para as fraturas do colo, vemos que as fraturas do colo tipo 3 estão associadas a uma distância grande trocânter sínfise púbica significativamente superior às restantes subclassificações das fraturas do colo. Fizemos também paralelamente uma análise de reprodutibilidade, onde foram analisados raios-x por um segundo observador e concluímos que, com um coeficiente de correlação interclasse entre 0,96 e 1, que existia uma correlação excelente intra-observador e moderada a excelente inter-observador. Portanto, as fraturas transtrocantéricas estáveis estão associadas a um maior comprimento e largura do colo do fémur e a uma maior largura da região intertrocantérica, ou seja, associam-se a fémures com uma maior área óssea do que as fraturas instáveis. Já as fraturas do colo, tipo 3, estão associadas a uma maior distância grande trocânter sínfise púbica. Isto pode ser explicado por uma bacia mais larga e por um maior efeito alavanca de uma queda da própria altura subsequente. Aqui apontamos uma limitação, uma vez que o efeito alavanca explica efetivamente a presença de uma fratura mais grave e com maior desvio, ou seja, um Garden tipo 3 ou tipo 4, mas neste estudo ainda não nos foi possível diferenciar porque é que está mais associado a uma Garden tipo 3 e não a uma tipo 4. Portanto, como eu tinha dito, o objetivo, a prospeção futura do nosso estudo anterior foi fazer esta análise segundo a classificação de Garden e Evans,
e não existe qualquer outro estudo na literatura atual que classifica ou que procura a relação entre a geometria do fémur proximal e a ocorrência destas diferentes subclasses. Portanto, para além da geometria do fémur proximal ser um fator relevante na ocorrência de fraturas e subtipos de fraturas específicos, tem também uma associação estatisticamente significativa com os diferentes graus de classificação das fraturas. Obrigada. Muito obrigado, doutora Ana. Vamos passar de imediato então ao quadro de trabalho. Determinantes de custos diretos hospitalares do tratamento de fraturas da extremidade proximal do fémur em idosos. Primeiro autor, Dr. José António Jacinto Rodrigues, do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Muito bom dia a todos, o meu nome é José Rodrigues e vou apresentar então um trabalho que procurou aferir os determinantes de custos diretos hospitalares do tratamento de fraturas da extremidade proximal do fémur em idosos. Todos estamos cientes da elevada mortalidade, morbilidade e também da perda de autonomia que estas fraturas condicionam nos idosos. Uma face da moeda não tão abordada são os custos monetários que estas fraturas também acarretam. Na União Europeia, Suíça e Reino Unido, estes valores ascendem aos milhares de milhões de euros, têm crescido nos últimos anos e a perspectiva com o envelhecimento da população é que este valor continue a aumentar. Para além disso, há uma elevada pressão no sistema. São milhares de internamentos todos os anos, segundo a literatura. Em Portugal, há uma elevada pressão nas taxas de internamento nos serviços de ortopedia e isto vai também provocar um aumento das cirurgias por estas fraturas, uma diminuição da produção eletiva e, no limite, também que os internos de hoje, especialistas de amanhã, sejam menos expostos a outro tipo de cirurgias. No nosso serviço, nós procuramos então saber qual é que é o custo do tratamento destes doentes e também o que é que o influencia para alterarmos então o paradigma. Para isso, definimos o nosso objetivo, que foi identificar os fatores que influenciam os custos e também quantificar esses mesmos custos. Para isso, tivemos de escolher um caminho de entre vários para chegarmos ao nosso objetivo e fizemos então um estudo observacional, transversal e retrospectivo. Incluímos os doentes tratados em 2022 no nosso hospital com fraturas da extremidade proximal do fémur e que tinham 65 ou mais anos. Temos uma amostra então de 657 participantes. Em termos das variáveis que identificámos para estudar, foram definidas a partir da impressão clínica dos autores e também de uma revisão bibliográfica. Os custos foram estimados através da soma do custo médio diário do serviço de urgência e também do internamento, a que somamos o custo dos recursos humanos no bloco operatório e também o custo dos implantes mais utilizados no nosso hospital. Para a análise estatística fizemos uma análise descritiva, fizemos também testes de hipóteses para associar as variáveis e uma regressão linear múltipla para as variáveis que cumpriam as condições. Em termos de resultados, o que nós concluímos é que a idade média é bastante avançada, há um predomínio claro do sexo feminino e há aqui dois dados que eu gostava de destacar, que é quase metade dos doentes ingressaram posteriormente na Rede Nacional de Cuidados Continuados e um número significativo de doentes foi operado após as 48 horas da admissão. Em termos da estimativa, deu-nos um valor próximo dos 8.000 euros por doente e na regressão linear múltipla identificámos que a cirurgia 48 horas ou mais após a admissão, a necessidade de integração na Rede Nacional de Cuidados Continuados e a existência de complicações médicas ou cirúrgicas se associaram cada uma destas variáveis de forma independente e estatisticamente significativa com o aumento dos custos diretos hospitalares. Passamos então agora à discussão sobre estes dados e o que nós percebemos é que este valor está alinhado com outros estudos, quer portugueses, quer internacionais, ainda que seja difícil estabelecer comparações porque as metodologias são muito diferentes de estudo para estudo. Para além disso, as variáveis que foram identificadas no nosso trabalho com impacto no custo não coincidiram totalmente com outras da literatura, o que nós consideramos que esteja em relação com as especificidades, quer do nosso país, quer também do próprio hospital. Em termos das limitações do nosso trabalho, é um estudo retrospectivo, portanto, há um conjunto de variáveis que nós podemos não ter estudado e que podem influenciar estes custos. É um estudo unicêntrico, reflete apenas a realidade do nosso serviço e não do país ou de mais países, e que recorre a uma estimativa dos custos, portanto, pode haver aqui outros fatores que nós não abordamos e que pode fazer com que os custos reais de internamento não correspondam integralmente à nossa estimativa. Em termos da conclusão, a conclusão mais importante que eu gostava aqui de passar é que é preciso agir.
É preciso agir para reduzir os custos e reduzir esses custos, ou essa redução passa por reduzir o número de doentes operados depois das 48 horas da admissão, aumentar a rapidez de resposta da rede ou encontrar alternativas eficientes a esta problemática e assumir desde a admissão do doente uma abordagem holística que inclua também a anestesiologia, a medicina interna e a geriatria ou ortogeriatria, que é uma área em franca expansão, para tratarmos melhor estes doentes. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Dr. José Rodrigues. Vamos então passar à discussão destes 4 trabalhos. Se alguém tiver alguma pergunta, se não, vou tentar... Dr. Manuel Ribeiro da Silva. Eu queria felicitar os apresentadores pelos trabalhos. Queria fazer uma pergunta à doutora Fábia. O trabalho dela é um trabalho muito interessante, até porque assim uma coisa um bocadinho disruptiva para a nossa prática. Qual é que é a visão para a utilização destes sistemas de inteligência artificial? É um instrumento, na tua opinião, de screening ou é um instrumento de validação daquilo que nós fazemos? Na minha opinião, deve ser usado como instrumento de screening. Utilizá-lo como validação pode induzir em erro, principalmente em termos de pessoas ainda em formação. Ele deve ser visto como um complemento, como algo que nos ajude na decisão, não algo que decida por nós. No nosso hospital temos utilizado nos últimos meses e realmente às vezes aquilo que nos faz voltar a ver o doente, voltar a fazer exame objetivo, voltar a ir a várias zonas verificar se o doente tem dor ou não, para confrontarmos aquilo que o sistema nos dá e aquilo que nós acreditamos, para discutir com outros colegas e melhorar. O sistema detecta automaticamente a partir do momento em que o doente faz o raio-x, é automático. É assim que ele está agora lá a funcionar. Sim. Enfim, para dar uma certa dinâmica, então, pedi ao Dr. Daniel, se quer... Antes de mais, gostava muito de felicitar pelo excelente trabalho, uma excelente apresentação. A minha pergunta, um bocadinho no sentido do Manel, ele já respondeu. Gostava de saber se vocês vão mesmo começar a usar diariamente na vossa prática como ferramenta constante na avaliação na urgência. Este trabalho foi utilizado também para que o nosso serviço possa agora tentar adquirir este sistema para a nossa prática diária. Tivemos este período experimental, mas agora sim estamos a tentar incluí-lo no dia-a-dia porque acreditamos que realmente esse é o futuro. Obrigado. Eu tenho uma questão. Posso colocar uma questão? Tem? Sim. Carlos. Eu queria saber como é que vocês confirmaram as fraturas. Ou seja, pelo que eu percebi, o BoneView identificava, vocês viam também o raio-x de forma simultânea, portanto, o estudo é cego, por assim dizer. Como é que vocês confirmaram que o sistema tem melhor acuidado do que vocês? Fizeram TAC, reavaliaram, reuniram? Como é que foi feita essa validação do sistema? Este tipo de estudos de inteligência artificial introduz o conceito da verdade absoluta. Nós definimos a nossa verdade absoluta, ou seja, se o doente tem ou não realmente uma fratura, o que é verdade, como existindo a concordância entre aquilo que o sistema nos dizia e a equipa de urgência, os 5 elementos da urgência que viram o doente naquele dia. Se estas duas entidades estavam em concordância, essa era a verdade absoluta. Se eles não concordavam, apareceu um terceiro elemento, totalmente independente, um especialista sénior, que ia dizer a opinião dele. Se esta opinião fosse concordante com a maioria, essa passava a ser a verdade absoluta. Alguns estudos incluem radiologistas nesta fase, ou então o TAC. Nós não o fizemos, mantivemos-nos apenas dentro do nosso serviço de ortopedistas, porque achamos que é o que está mais aproximado daquilo que é a realidade. O raio-x não passa pelos radiologistas na urgência, não temos relatório, é uma coisa vista apenas por nós. Passou uma pergunta aqui a você. Dr. Ricardo, já agora, para alargarmos às outras apresentações, em relação à utilidade do fator F5 como preditor da mortalidade a um ano em doentes com fratura do esfero proximal, sim. O que é que acha? Em primeiro lugar, cumprimentar todos os palestrantes e dar-vos os parabéns pelos vossos trabalhos. Em relação a este trabalho, a pergunta que se me levantou é: não acham que a inclusão de variáveis, pelo menos na vossa análise estatística, como o timing de cirurgia ou eventualmente até o tipo de fratura, pode ser um fator a ter em conta nesta análise? Bom dia. Sim,
Nós tentámos, primeiro, quando fizemos a avaliação univariável, comparar todas as variáveis antes de fazermos o nosso modelo de multivariável. E, portanto, sim, nós neste estudo só incluímos fraturas subcapitais e transtrocantéricas e também avaliámos esse tempo. Não sabemos exatamente qual é que é a influência que isso tem e o impacto que isso tem, efetivamente, na avaliação deste score. Obviamente, se alguém quiser fazer uma pergunta, basta sinalizar. Entretanto, vamos também abordar os outros trabalhos que faltam e sem ser nenhuma rasteira para o Dr. Carlos Dias, gostava já agora que fizesse algum comentário ao trabalho sobre as fraturas do fémur proximal. Será a sua classificação dependente da geometria? Muito obrigado, Dr. Rui Ceia. Mais uma vez, parabenizar todos os colegas que apresentaram, de facto, apresentações excelentes e temas muito pertinentes. Eu fiquei aqui com uma questão, aliás, duas. A primeira é como é que vocês validaram a radiografia, ou seja, como é que vocês garantem que a radiografia permite que ela seja observada pelos diversos observadores da mesma forma, que são radiografias reprodutíveis. É um problema que nós temos sempre, especialmente na urgência, porque os doentes também não toleram. Eu acho que isso é exigente, ainda que o vosso método de trabalho tenha sido aparentemente muito metódico, isso é uma coisa exigente. E a segunda é qual é a aplicabilidade clínica disto, e especificamente do ponto de vista preventivo. Existirá alguma maneira de nós, em radiografias de screening de alguns doentes, por exemplo, percebermos que doentes é que têm maior probabilidade de ter uma fratura do colo do fémur antes delas acontecerem e assim tomarmos algumas medidas para evitar que isto aconteça apenas por uma questão de geometria óssea? Obrigado. Em relação aos raios-x, essa foi uma questão que nós tivemos bastante cuidado neste trabalho, por isso é que fizemos uma tabela de critérios de exclusão em que pelo menos 6 são critérios de qualidade de raio-x. Nós baseamos nas guidelines mais atuais, existem para cada área óssea a ser avaliada, existem uns critérios de qualidade de raio-x validados, que foram esses que nós usamos. Para além disso, e como duplo e triplo controlo, fizemos a análise intra-observador para ver se efetivamente havia diferença. Eu medi vários raios-x de novo, para ver se efetivamente mudava a opinião que eu tinha sobre aquele raio-x, ou seja, as medidas eram compatíveis, e com um coeficiente que nos deu de 0,96 deu que era altamente reprodutível, ou seja, não havia viés aí. E depois, como tripla verificação, fizemos uma análise interobservador em que um especialista sénior mediu um X número de raios-x que eu também tinha medido, para ver se havia essa concordância não só entre dois observadores, mas entre dois observadores com experiência distinta. Portanto, achamos que aí podemos excluir logo o viés tanto de qualidade do raio-x como o viés do próprio observador. Em relação às medidas preventivas, efetivamente o nosso objetivo era definir um biótipo, uma geometria mais propensa a ter um determinado tipo de fraturas em relação ao outro, e acho que conseguimos deixar essa parte definida. Conseguimos perceber que se há uma bacia mais larga, um fémur mais medial, há efetivamente uma maior probabilidade de uma fratura do colo do fémur. Conseguimos perceber que se há uma maior área óssea dentro das fraturas transtrocantéricas, a probabilidade dela ser estável é maior do que ser instável. E conseguimos perceber que uma maior distância grande-trocantérica sinfisepúbica associada às fraturas do colo tipo 3 pode também ser explicada pelo mesmo motivo da bacia mais larga e efeito alavanca que tínhamos no primeiro trabalho para as fraturas do colo. Agora, se é efetivamente possível perceber se isto poderá ter algum impacto preventivo, fica a dúvida, porque isto foi um estudo não clínico, é um estudo puramente radiológico. Mas eu sei que fica a dúvida, eu quero saber a sua opinião, se acha que isto é aplicável ou não. Eu acho que sim, que poderia ser aplicável, acho que num futuro poderíamos tentar perceber, podíamos tentar ter algumas medidas preventivas ou até de reforço muscular, tendo em conta estas áreas geométricas que possam fortalecer a forma como... Obrigado. Obrigada. Agora, em relação ao quarto e último trabalho desta série, Dr. Miguel Marta, é um tema que lhe é muito querido, já agora, um comentário. Obrigado. Antes de tudo, agradecer-vos a todos, nós aprendemos sempre com isto. E para comentar o último trabalho, Determinantes de Custos Diretos Hospitalares, para mim parece muito óbvio. Eu tenho a felicidade de trabalhar num serviço onde consistentemente 88% destas fraturas são operadas nas primeiras 48 horas, portanto, o primeiro critério que é importante para vocês, para estar identificado. No segundo critério, referenciação ou não para a Rede Nacional de Cuidados Continuados, no meu ponto de vista, a alta prepara-se no momento da admissão. E, portanto, eu pareço ter o problema resolvido, mas eu gostava de ouvir o autor, fundamentalmente, em perceber o que é que nós podemos realmente fazer, em duas palavras, para melhorar estes indicadores.
fundamentalmente os indicadores têm a ver com a qualidade do doente, não tanto com o custo. Obrigado. E, efetivamente, depende dos serviços e as duas variáveis, depende da organização dos serviços, exatamente. Eu acho que onde há mais espaço para se poder melhorar é entender esta fratura da extremidade proximal do fémur como o início de um problema médico ao global do doente e ter uma abordagem com a medicina interna, a anestesiologia e também haver um investimento na geriatria para que o doente seja tratado como um todo. E acho que nesse aspecto é onde nós podemos melhorar o tempo de internamento, a qualidade do internamento e também, consequentemente, diminuir os custos destes internamentos. Acho que é por aí que há mais caminho a percorrer. Portanto, depende da nossa ação com o doente, não da nossa cirurgia. Abordar o doente como um todo, sim. Manuel Ribeiro da Silva. Passa só. Fiquei com uma dúvida do trabalho. É muito interessante. Mas a minha questão é, com tantos dados recolhidos e bons dados, se não fica assim um bocadinho aquém do que poderia ser. Ou seja, nós, para qualquer patologia, podemos pensar, se nós melhorarmos as complicações médicas, se nós melhorarmos as complicações cirúrgicas, vai correr melhor, sai mais rápido, fica mais barato. Mas não era possível perceber quais são as complicações médicas que impactam mais, quais são as comorbilidades médicas, senão nós não sabemos propriamente onde é que devemos atuar. Efetivamente, é uma recolha de dados que nós não fizemos tão minuciosa, mas concordo consigo que, fazendo-se, podemos ter mais informação e, com isso, tratar também melhor os doentes. Obrigado pela sugestão. Bom, se não houver mais nenhuma pergunta e para tentarmos cumprir o horário que nos foi imposto, vamos passar então à segunda série de trabalhos e começamos pelo tratamento cirúrgico de fraturas do holocrânio, comparação entre fixação em banda de tensão com fio metálico e sutura. Primeiro, autor Dr. João Quelhas Costa, da Unidade Local de Saúde de Matosinhos. Muito bom dia a todos, meu nome é João Quelhas e venho apresentar, tal como já disse, o tratamento cirúrgico de fraturas do holocrânio e a comparação entre duas técnicas cirúrgicas. Começando pelo essencial, sabemos que as fraturas do holocrânio representam 10 a 20% das fraturas do membro superior, são classicamente classificadas pela classificação de meio em relação às fraturas articulares, que classificam em fraturas sem desvio, com desvio estáveis ou fraturas instáveis. E as fraturas do tipo 2A, que se caracterizam por um traço transverso ou oblíquo curto e não cominativas, são as mais frequentes, e o seu tratamento classicamente é cirúrgico com uma banda de tensão com fio metálico. No entanto, o que está relatado na literatura é que esta técnica tem até taxas de reabsorção de 25% até 50%, essencialmente por uma intolerância ao material da osteossíntese. E também identificamos na literatura várias outras técnicas, a descrever técnicas de fixação com fio de sutura de alta resistência, que aparentavam ter resultados similares e com muito menores taxas de reoperação. E nesse sentido, fomos avaliar os resultados clínicos dos doentes submetidos a fraturas do holocrânio com banda de tensão com fio metálico e com fio de sutura de alta resistência. Foi realizado um estudo retrospectivo, comparando os doentes submetidos à fixação de fraturas meio tipo 2A com as duas técnicas, era com fio metálico e fio de Kirchner, como apresentado na imagem, ou com dois fios de sutura de alta resistência, neste caso utilizado um Fiberwire 2. Foram avaliados os doentes operados entre 2016 e 2023 e foram avaliados vários parâmetros, nomeadamente complicações, consolidação, resultado funcional e taxa de reoperação. A fixação do holocrânio com fio de sutura foi feita segundo a técnica de Fadnis e Watts, que foi descrita em 2017 num artigo. A fixação proximal é feita a nível do tendão tricipital e a fixação distal a nível de um túnel ósseo-cubital. Como se vê na imagem A, uma fratura do holocrânio, na imagem B, a realização do túnel ósseo no cúbito, a imagem C, a colocação de um fio longitudinal que vai fazer a compressão da fratura e a D, a colocação de um fio em 8 que faz o efeito de banda de tensão. Os doentes depois ficaram com 2 semanas de imobilização, seguida de uma mobilização progressiva. Em termos de resultados, temos 34 doentes operados, 13 homens e 21 mulheres, 20 doentes foram submetidos a fixação com fio metálico e 14 com fio de sutura. A idade média à data da cirurgia era de 68 e 75 anos, respectivamente, e o tempo de seguimento bastante diferente, de 5 versus 1,67 anos, porque houve uma mudança da técnica aplicada no serviço. E vemos na imagem, na primeira imagem, a colocação dos fios e depois a segunda imagem, a fratura após o tensionamento dos mesmos. Também temos um exemplo de um raio-x pré-operatório, o raio-x pós-operatório inicial, em que apenas se vê, obviamente, o túnel ósseo-cubital e a consolidação da fratura aos 6 meses.
Em termos de complicações, verificámos um caso de infecção em cada uma das técnicas, casos de perda de resolução ou pseudoartrose com necessidade de reoperação ou implicação funcional não aconteceu em nenhuma das técnicas, e reoperações por intolerância a material de osteossíntese ocorreu em 9 casos com fio metálico, representou 45% dos doentes submetidos a esta técnica versus 0 casos com fio de sutura. O resultado funcional foi bastante bom em todos os casos e também verificou-se um caso de infecção com fio metálico que também teve necessidade de extração de material. O que nós vemos na literatura, exatamente em termos biomecânicos com estes dois materiais, aqui um exemplo de um estudo em cadáver que foi feita a comparação biomecânica do fio de sutura e com o fio metálico e verificou-se apresentar resultados biomecânicos equivalentes ou até superiores em relação ao fio metálico. Também uma revisão sistemática que abordou a utilização de diferentes materiais, nomeadamente suturas ou âncoras, e que verificou que os estudos mostram resultados positivos quanto à redução de fratura e outcomes funcionais, associada também a uma baixa taxa de complicações. Também os autores que descreveram a técnica foram depois comparar os seus casos com várias técnicas aplicadas e, falando apenas nas 2 técnicas que eu referi no nosso estudo, neste estudo retrospectivo, os autores da técnica original apresentaram 89 casos com fio metálico versus 41 casos com fio de sutura e apresentavam taxas de reoperação de 36% versus 2% e também com resultados radiográficos similares. Assim, o que nós verificamos neste pequeno estudo é que ele apresenta resultados similares aos identificados na literatura, nomeadamente resultados radiológicos semelhantes, associados a uma muito menor taxa de reoperação. Assim, a fixação de fraturas com alocrânio com fio de sutura parece ser uma alternativa válida, associada a menos complicações, menos reoperações e a, provavelmente, obviamente que necessitando de um estudo apropriado para isso, a um menor custo económico e com resultados clínicos equivalentes. Obrigado. Muito obrigado, Dr. João Queiroz Costa. Vamos entrar para o segundo trabalho, fatores que influenciam a recuperação neurológica após trauma vértebromedular. Primeiro autor, Dr. José Machado, do Hospital Pedro Spano. Muito obrigado pela introdução. Vou então apresentar um trabalho desenvolvido no Centro Hospitalar Universitário de São João, fatores que influenciam a recuperação neurológica após trauma vértebromedular. O trauma vertebromedular tem um impacto social inegável e a recuperação neurológica é o foco principal de tratamento, sendo que os fatores que influenciam a recuperação neurológica continuam a ser tema de controvérsia e de estudo. O objetivo deste estudo retrospectivo é analisar os fatores que influenciam a recuperação neurológica após cirurgia em traumatizados vertebromedulares. Para isso, foram selecionados todos os doentes com déficits neurológicos após trauma vertebromedular operados no Centro Hospitalar Universitário de São João entre 2008 e 2021. Foram escolhidos doentes com seguimentos inferiores a 12 meses, doentes que não foi possível determinar déficits previamente à cirurgia ou ao longo do seguimento, doentes com déficits devido a trauma crânioencefálico ou história de fraturas patológicas ou espondilodiscite. Foram avaliados dados demográficos, comorbilidades, medicação habitual, hábitos, mecanismo de lesão, região da coluna afetada, administração ou não de um protocolo de corticoterapia, avaliação da escala ASIA, pré-op, pós-op aos 6 e 12 meses, bem como as complicações médicas e cirúrgicas. Um total de 93 doentes com uma média de idade de 45 anos foi então estudado. O mecanismo mais comum de lesão foi queda em altura seguida de acidente de viação. A região mais afetada foi a coluna cervical subaxial, seguida da transição dorsolombar e coluna dorsal. A maioria dos doentes tinha lesões medulares completas, ou seja, doentes ASIA-A. Analisando o score ASIA, em que de uma forma crescente o ASIA-A corresponde a 1, o B a 2 e assim sucessivamente, todas as variações são significativas, havendo melhoria da escala ASIA pós-op aos 6 meses e inclusive um pequeno grupo de doentes que melhorou após os 6 meses. Não se verificam diferenças estatisticamente significativas entre a melhoria das lesões medulares completas e incompletas na recuperação precoce. No entanto, as lesões incompletas melhoram mais a longo prazo.
Fazendo uma regressão logística para ver que fatores interferem na existência ou não de recuperação, verificamos que o único fator significativo é o tempo entre triagem e bloco operatório. Nenhum outro fator, incluindo idade, sexo, região afetada, protocolo de corticoterapia, comorbilidades, medicação habitual e hábitos tabágicos, influenciaram a recuperação neurológica. Sendo que, comparando o tempo até à cirurgia entre os doentes que tiveram alguma recuperação e os doentes que tiveram nenhuma recuperação, os que não recuperaram esperaram significativamente mais. Quando categorizados temporalmente, verificam-se taxas de recuperação neurológica significativamente superiores na cirurgia nas primeiras 8 horas, em comparação com a cirurgia entre as 8 e as 24, e estas entre os doentes operados após as 24 horas. O ASIA pré-op não influenciou o tempo que demorámos a operar os doentes. Relativamente às complicações, o tempo de espera não influenciou significativamente o risco de infecção cirúrgica ou respiratória. A aplicação do protocolo de corticoterapia, já tínhamos visto previamente que não se traduziu numa maior recuperação neurológica nos doentes com trauma vertebromodular submetidos à cirurgia, sendo que em termos de complicações não houve diferenças estatisticamente significativas na taxa de infecção cirúrgica e respiratória, apesar de uma maior taxa de infecção respiratória nos doentes em que foi aplicado o protocolo. Este estudo apresenta algumas limitações, desde logo o facto de ser um estudo retrospectivo, com uma grande heterogeneidade de doentes. Tem vários pontos fortes, nomeadamente uma amostra relativamente grande para a casuística nacional, uma análise detalhada das características do doente e lesão com a aplicação do modelo multivariável e a avaliação do status neurológico de forma detalhada durante todo o seguimento, para o qual muito contribuiu a consulta dos nossos colegas da MFR. Enquanto há consenso que os doentes com lesões agudas, com déficits neurológicos, necessitam de cirurgia urgente, o timing ideal para a sua realização continua a ser controverso. Evidência acumulada sugere que a descompressão precoce está associada a uma melhor recuperação neurológica. Em estudos recentes, a descompressão nas primeiras 12 horas ganhou relevância, com alguns estudos a mostrar melhores outcomes neurológicos comparativamente à descompressão entre as 12 e as 24 horas. Relativamente à corticoterapia, nas guidelines de 2017, a OSPINE sugere a infusão de metilprednisolona em altas doses durante 24 horas nos doentes com trauma vertebromodular com déficits. No entanto, as meta-análises subsequentes mostram consistentemente que a infusão de metilprednisolona não afeta a melhoria do status neurológico. Este estudo reforça a importância da cirurgia precoce na recuperação neurológica dos doentes com trauma vertebromodular. Com vista a uma maior recuperação neurológica, a cirurgia o mais precoce possível deverá ser preferida em detrimento da cirurgia nas primeiras 24 horas. A recuperação neurológica pode ocorrer tardiamente após a lesão, sendo que a aplicação do protocolo de corticoterapia não se traduziu numa maior recuperação neurológica no nosso estudo. Nenhum fator influenciou significativamente a taxa de infecção cirúrgica ou respiratória. Obrigado. José Machado, vou-lhe pedir que continue, penso que irá apresentar a próxima apresentação ou não? Não, acho que é um erro do programa. Não. Nós temos agora a próxima apresentação, que é a ureia na admissão, está associada à mortalidade em idosos com fratura fémur-proximal. Bom dia, novamente. Eu venho então aqui apresentar outro tema, que é a ureia na admissão está associada à mortalidade em idosos com fratura do fémur proximal. Portanto, como já falámos anteriormente, as fraturas do fémur proximal são uma causa importante de morbimortalidade, com uma prevalência aumentada na população idosa. Torna-se então importante perceber que fatores é que são correlacionados e influenciam a mortalidade e como é que poderemos corrigi-los. O objetivo deste estudo foi avaliar a relação entre o valor da ureia na altura da admissão no serviço de urgência e a mortalidade destes doentes com fratura do fémur proximal há um ano. Portanto, trata-se de um estudo retrospectivo que inclui doentes com mais de 65 anos operados a fratura do fémur proximal no ano 2021, inclui doentes com um seguimento mínimo de 1 ano e exclui doentes com fraturas patológicas ou neoplasia ativa. Avaliámos características demográficas, como o sexo e a idade, laboratoriais, como a hemoglobina e a ureia, o uso de anticoagulantes orais antiagregantes e o ASA, e características logísticas, como a demora cirúrgica. Trata-se de uma amostra de 400 doentes, com uma idade mediana de 84 anos, 76% do sexo feminino, sendo que 254 doentes foram submetidos a osteossíntese e 146 à artroplastia, uma vez que esta amostra é de doentes com fraturas subcapitais ou transtrocantéricas e com a mortalidade global a um ano de 16,4%, o que corresponde a 67 doentes. Os doentes, 14% destes doentes faziam anticoagulação previamente e 23,5% antiagregantes. O ASA mediana destes doentes é o ASA 3, sendo que 139 doentes tinham o ASA 3. Pronto.
No nosso laboratório, o valor de ureia superior do normal é 48 mg por decilitro. O que nós conseguimos aqui aferir é que a mediana da ureia da nossa população é de 45. Não é estranho que o valor mediano seja próximo do valor superior do normal, uma vez que se trata de uma população idosa. No entanto, quando nós avaliamos este valor de ureia nos doentes que faleceram, vemos que é sobreponível ao valor superior do normal, ou seja, os doentes que faleceram têm uma mediana da ureia de 48 mg por decilitro, enquanto que os doentes que não faleceram de 45 mg por decilitro. Ou seja, podemos dizer que com relevância estatística, há um aumento da ureia na admissão nos doentes que faleceram ao fim do ano, face aos que não faleceram. Para fazermos uma análise multivariável, temos que avaliar as variáveis uma a uma e perceber que relação é que estas têm entre si. E, efetivamente, o que conseguimos aqui ver é que, com significado estatístico, a ureia está relacionada tanto com a hemoglobina como com a idade do doente. Também, como seria de esperar, o tempo de espera no serviço de urgência está relacionado com o tempo de espera no internamento. Pelo que nós avaliamos pela nossa revisão bibliográfica, a ureia parece ser a variável mais importante e mais interessante de avaliar aqui com a mortalidade. O facto de ter relação tanto com a idade como com a hemoglobina é também a favor deste facto e foi por isso então que decidimos escolher a ureia para comparar com a mortalidade. Do ponto de vista da nossa regressão logística multivariável, o que nós aferimos então é que, com um odds ratio de 1.01 e com um p-value inferior a 0.05, há uma relação entre o valor de ureia à entrada quando comparado com a mortalidade a um ano. O que isto no fundo quer dizer, este odds ratio, é que por cada miligrama de decilitro de ureia aumentada a partir da mediana da nossa amostra, ou seja, a partir dos 45, aumenta 1% a probabilidade de morte do doente a um ano. Ou seja, nesta população doente existe efetivamente uma relação entre valores elevados de ureia à entrada e a mortalidade a um ano, com um mecanismo fisiopatológico que se desconhece, e estes achados levantam a possibilidade de estudos futuros acerca do impacto da otimização da função renal, tanto no pré como no pós-operatório. A ureia surge então aqui como um marcador que nós consideramos que, por já ser avaliado por rotina e por não aumentar os custos que nós temos na avaliação e na gestão do doente, torna-se importante de olharmos para ele com olhos de ver efetivamente e perceber, dentro destes doentes que nós já sabemos que têm um maior risco de mortalidade pelo tipo de doentes que são, perceber quais destes doentes é que têm ainda mais risco que os restantes. Isto porque, por exemplo, uma ureia de 55 face a uma ureia de 45 é uma 10% de risco aumentado de mortalidade a um ano. Portanto, aqui torna-se muito importante nestes doentes que a avaliação pela medicina interna seja o mais rápido possível, de modo a otimizar as comorbilidades dos doentes. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Joana. Na pessoa da doutora Joana, peço desculpa aos autores por este erro de impressão e também para dizer que este trabalho pertence ao Serviço de Ortopedia do Hospital Rui Cabral, do Centro de Responsabilidade Integrada de Traumatologia Ortopédica de São José, ambos do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central. Muito obrigado. Portanto, vamos então ao último trabalho. Muito obrigado. Comparação entre fixação interna e artroplastia total invertida em fraturas do húmero proximal, estudo retrospectivo. Doutora Rosana Santos Pinheiro, Unidade Local de Saúde Nordeste. Olá, bom dia a todos. O meu nome é Rosana, venho então aqui trazer o trabalho sobre comparação entre fixação interna e artroplastia total invertida em fraturas do húmero proximal, um estudo retrospectivo. As fraturas do húmero proximal são fraturas comuns, que na maior parte das vezes são tratadas de forma conservadora. No entanto, quando existem fraturas mais complexas, habitualmente o tratamento cirúrgico é o recomendado. O objetivo do estudo foi comparar resultados funcionais entre redução aberta e fixação interna com a artroplastia total invertida do húmero. Este foi um estudo retrospectivo com doentes com fraturas do húmero proximal submetidos a tratamento cirúrgico num centro de trauma nível 2, identificados entre janeiro de 2015 e dezembro de 2022. Foram escolhidos deste estudo doentes com hemiartroplastias, fraturas periprotésicas ou fraturas submetidas a tratamento conservador. Foram colhidos vários dados, nomeadamente características do doente, da fratura, do tratamento cirúrgico, complicações, tempo de seguimento, e a cada doente foi aplicado o score DASH e o constante Murley.
Foram então incluídos no estudo 99 doentes, 32 do sexo masculino, 67 do sexo feminino e com uma idade média à data de fratura de 65,08 anos. Mais de 50% dos doentes tinham 65 anos à data da fratura. 53,5% dos doentes tinham atingimento da mão dominante e temos aqui representado a distribuição da classificação de NIR, sendo que a maioria dos doentes tinham uma classificação de NIR tipo 3. 64,6% dos doentes foram submetidos a ORIF e 35,6% à artroplastia total reversa. O follow-up médio dos doentes foi de 12,1 meses. 27,3% dos doentes apresentaram complicações pós-operatórias que estão aqui apresentadas e o objetivo então do estudo foi fazer uma associação entre o tipo de cirurgia e ver que variáveis é que podiam ter alguma diferença estatisticamente significativa. Verificamos então uma associação estatisticamente significativa com a idade, verificando-se que os doentes acima de 65 anos foram essencialmente submetidos à artroplastia total reversa. Não se verificou nenhuma associação com o género, com o lado dominante, com a classificação de NIR, com o tabagismo ou com a diabetes. Verificamos também um valor estatisticamente significativo para as complicações, verificando-se que a presença de complicações estava mais associada a doentes que tinham sido submetidos a ORIF. Verificamos também uma associação estatisticamente significativa com o score DASH, verificando-se valores estatisticamente superiores de score DASH nos doentes que tinham sido submetidos à artroplastia total reversa. Para o constante Murley Score não se verificou nenhuma associação estatisticamente significativa. Depois também tentámos fazer uma associação do score com as variáveis, em vez de vermos o tipo de cirurgia e as variáveis, pegar antes nos scores e ver qual era a sua associação com variáveis. Verificámos uma média global de score DASH de 32,53, verificando-se então, tal como já tínhamos visto anteriormente, que o valor era apenas significativo relativamente à cirurgia. Quanto ao constante Murley Score, verificámos uma média de 65,83 e verificámos valores estatisticamente significativos para a idade, género e classificação de NIR. Verificando-se valores de constante Murley Score estatisticamente superiores para doentes abaixo dos 65 anos, doentes do sexo masculino e com classificação NIR tipo 2. Para concluir, estes resultados vão de encontro à literatura no que respeita à idade, combinação da fratura e complicações. Verificamos que para ambos os scores os resultados são melhores em doentes com menos de 65 anos, do sexo masculino e com fraturas menos cominativas e nos doentes submetidos a ORIF. E um dado que é um pouco controverso é que verificamos que os doentes submetidos a ORIF apresentavam menor DASH e maior constante Murley Score. Isto vai um bocado mais controverso e nós acreditamos que provavelmente realizamos uma correta fixação das tuberosidades e a sua posterior cicatrização também ocorreu de forma eficaz. Também acreditamos que o estado prévio da coifa dos rotadores contribuiu para estes resultados. As limitações do estudo prendem-se essencialmente com o seu caráter retrospectivo e unicêntrico e a heterogeneidade da amostra. Obrigada a todos pela atenção. Muito obrigado, Rosana. Vamos passar então de imediato à discussão destes 4 trabalhos apresentados. Pergunto se alguém da assistência quer fazer alguma pergunta. Entretanto, para lançar então aqui algum debate, e ao Dr. Ricardo Teles Freitas sobre o tratamento cirúrgico de fraturas do alcarâneo, comparação entre fixação em banda de tensão com fio metálico de sutura. Algum comentário, por favor? Bom, novamente, muito obrigado pelas vossas comunicações e parabéns pelos todos os trabalhos. Em relação a este trabalho, e tendo percebido que vocês começaram a utilizar esta técnica há relativamente pouco tempo, e pareceu-me que foi uma opção substanciada já na literatura, não acham que perderam uma excelente oportunidade de fazer um estudo prospectivo e de contrariarmos esta nossa tendência crónica a fazermos estudos retrospectivos? Acho que tinha sido extremamente interessante. Em relação ao trabalho em si, o que eu perguntava é se fizeram alguma análise do nível de diferenciação do cirurgião que realizou a cirurgia
em relação às complicações que tiveram. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Efetivamente, teria sido interessante, e é uma hipótese futura, até porque ainda não temos, assim, tantos casos, realizar a partir de agora um estudo prospectivo. No entanto, também sendo um trabalho de trauma, inicialmente foi, no fundo, uma tentativa, e realmente verificámos que era uma boa técnica, e agora de futuro, no fundo, ela já está implementada no serviço e será uma boa hipótese para o futuro fazer realmente um estudo prospectivo. Em relação ao nível de diferenciação, não verificámos, até porque não tivemos diferença de complicações, pelo menos em relação à nova técnica. Em relação à fixação com banda de tensão com fio metálico, ela foi realizada por diversos cirurgiões, não é uma técnica que esperemos especificamente por um cirurgião de cotovelo. Em relação à nova técnica, ela foi inicialmente sempre realizada pelo mesmo cirurgião, efetivamente um cirurgião mais dedicado ao cotovelo, mas neste momento já temos praticamente todos os internos a realizar esta técnica. Ainda temos muito poucas complicações, mas também são poucos casos. Efetivamente, com maior volume, isso poderá ter alguma implicação, mas neste momento ainda não se verificou a relevância de qual o cirurgião. Obrigado. Dr. Daniel, qual é a sua opinião sobre os fatores que influenciam a recuperação neurológica após o trauma vertebromedular? Antes de mais, parabéns por todas as apresentações, parabéns por esse trabalho, mais uma vez um excelente trabalho. Acho que foi um dado importante e que se validou e concordou um bocadinho com o que está descrito na literatura, que quanto mais cedo o doente for operado, melhor para o doente e para a recuperação do doente. Eu gostava de saber só como é que vocês conseguem gerir isso, porque a nível hospitalar é difícil ter um elemento dedicado à coluna, à patologia traumática da coluna, por cada equipa de urgência, se tem algum grupo que está de chamada para tentar operar o doente mais cedo, ou se conseguem ter elementos de coluna em cada equipa de urgência. De facto, não temos uma equipa de prevenção para estes casos, mas mesmo não o tendo, o que é certo é que as equipas são pluridisciplinares e muitas delas acabam por ter, de facto, um cirurgião de coluna com capacidade, sendo que durante o dia, muitas vezes não tendo um cirurgião de coluna na equipa de urgência, está a operar, seja cirurgia programada, seja trauma, e é possível gerir esses doentes para que esse cirurgião faça a cirurgia o mais adequadamente possível. E na altura, essa era a premissa, era também se estaríamos a operar os doentes de facto de forma precoce. E nós temos mais de 40% dos doentes que foram operados nas primeiras 8 horas e mais de 70% dos doentes que foram operados nas primeiras 24. Isso é muito bom, parabéns. Daniel, obrigado pela observação, mas isso vem em linha de conta de uma coisa que me traz muito preocupado enquanto diretor de serviço. Não há nenhum hospital na Zona Norte, não conheço a realidade da Zona Sul, que consiga garantir 7 dias por semana equipas de coluna nos serviços de urgência. E, na verdade, estes doentes têm uma particularidade muito grande, que é a necessidade de serem operados nas primeiras 12 horas. Isto vai nos obrigar a fazer uma reflexão sobre a referenciação, que estamos à espera que o Governo faça resolver isso. Nós nunca mais vamos conseguir. E vamos ter que ser nós, enquanto especialidade, enquanto elementos preocupados com esta realidade que temos, precisamos rapidamente nos organizar, porque isto coloca-nos problemas terríveis e, como vos disse, não é só o Centro Hospitalar de São João que está nesta situação, estão todos os hospitais da Zona Norte nesta situação. Nós perdemos uma boa oportunidade ontem, tivemos aqui o bastonário da Ordem dos Médicos, tivemos aqui o antigo Ministro da Saúde, tivemos pessoas que decidem de falar sobre uma coisa que tem que ser feita rapidamente, que é uma rede de referenciação de trauma no nosso país. Nós temos que funcione. Estes doentes são doentes geralmente jovens. Cada doente que fica com uma incapacidade é, em termos de capacidade de retorno à sociedade, um doente perdido. É um custo enorme para todas as seguradoras. Eu lembro quando comecei a trabalhar na Allianz, a atual diretora dizia uma coisa, e já que temos aqui o Dr. Rui Seio, que se calhar vai confirmar que é verdade, que nós pagamos muito pela morte e pouco pela incapacidade. E a incapacidade que estes doentes têm é impressionante. Portanto, parabéns pelo vosso trabalho. Acho que também é muito importante que, de facto, se perceba que, apesar das dificuldades e das limitações, é feito um esforço para tentar minimizar os danos que estes doentes sofrem.
Muito obrigado. Carlos, deixa-me só fazer uma correção, por favor. No Santo António há uma chamada à coluna 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias ao ano. Agora havia uma outra chamada, que era a chamada aos traumatizados graves com esfacelos e lesões da mão, e essa extinguiu-se. E também é um vácuo que neste momento, esse é completamente um vácuo da região norte. Porque antes, pelo menos, havia o Santo António, havia dias no São João que era assistido ou pela plástica ou pela ortopedia, porque havia pessoas diferenciadas para isso. Gaia tentou um bocadinho suprir as falhas, mas não existe uma organização coerente nisso tudo. Isso concordo consigo. Mas coluna, pelo menos há um sítio em Portugal que tem, que é o Hospital Santo António, e todo o litoral, todo o interior norte de Portugal drena para lá. Por isso há uma área geográfica que da parte da coluna está protegida. Mas não é possível fazer isto sem envolver o CODU e sem envolver o INEM e todas as estruturas. Portanto, por mais que nós nos queremos organizar, o tempo de transporte de um doente destes para um hospital de São João, para o Hospital de Santa Maria ou para o Hospital Pedro Espano, a partir do momento em que o doente entra no hospital, vamos contar com 2 horas para sair desse hospital. 2 horas é 1/4 do tempo que nós temos para tratar adequadamente estes doentes. E se nós não conseguimos mobilizar equipas para que, eventualmente, no outro lado qualquer, consigam receber este doente e operar este doente, isto é um trabalho em glória. Portanto, há aqui um trabalho que tem que ser feito a nível nacional e, por melhor boa vontade que nós tenhamos, é muito difícil conseguirmos fazer isto sozinhos. Bem, penso que isto nos levava a esta discussão mais longe, mas temos o tempo e gostava de passar já aos outros trabalhos ainda para discutir. Doutor, já agora, já que está com a mão na massa, qual é a sua opinião sobre a medição da ureia na admissão do doente como fator de mortalidade em idosos com fratura do fémur? Eu, relativamente à ureia ou qualquer outro marcador sanguíneo, especialmente a ureia e a creatinina, são valores que nós temos, facilmente vemos que há alguma variabilidade de horária, não diria, mas eventualmente de dia para dia esses valores variam facilmente. Variam com a hidratação que é dada aos doentes, às vezes variam até pelo sítio onde é feita a colheita. E a questão que eu queria colocar à colega era a que horas, relativamente à entrada, é que foi colhido o sangue, se o doente já tinha algum acesso venoso aplicado, ou se isso foi uma coisa registada ou não, e se já tinha sido iniciada a hidratação. Essa era a primeira questão. Não sei se... Okay. Então, esta é a primeira avaliação analítica que se faz ao doente. O que acontece no nosso centro hospitalar é, como nós temos a via verde do colo do fémur, os doentes que os enfermeiros consideram que provavelmente têm uma fratura do fémur proximal, fazem de seguida raio-x da bacia, do tórax, eletrocardiograma e avaliação analítica. Então, às vezes chegam a fazer antes de chegar a nós. Portanto, é o mais cedo possível. Okay. Portanto, à partida não fizeram hidratação e não têm acesso. E vocês compararam o valor da ureia, por exemplo, com o valor do hematócrito, para tentar, não sendo aqui um expert em medicina interna, avaliar se a hidratação do doente naquele momento tinha alguma relação com o valor da ureia? Ou seja, a ideia é tirar só o valor da ureia per se, ou englobá-lo num contexto um bocadinho mais sistémico, em que o doente tem uma função renal prévia de má qualidade e isso é o que vai condicionar a mortalidade e não provavelmente dos valores de ureia. Outra questão é se vocês avaliaram a medicação prévia, se o doente tomava anti-inflamatórios, se o doente fazia opioides, que é outra coisa que interfere com a função renal, ou outra medicação que interfere com a função renal. Obrigado. Não, efetivamente nós não avaliámos, não comparámos com o hematócrito, só com a hemoglobina. A questão aqui é que este valor de ureia surge como se fosse o basal do doente, pelo menos à chegada. Não sabemos que fatores é que influenciam isso e, como eu disse na conclusão, nós não sabemos qual é que é a fisiopatologia que está por trás deste aumento da ureia, basicamente. Se me permitem fazer um comentário, eu desejo estar enganado, mas a ureia nem para os internistas é um bom marcador da função renal. A ureia aparece alterada na desidratação, no baixo aporte proteico, patologia gastrointestinal, e por isso nem os internistas utilizam a ureia como marcador da função renal. São mais fidedignos a creatinina e o clearance de creatinina. Eu temo que se vocês fizerem este estudo num outro grupo qualquer de doentes, com outra patologia que nem seja ortopédica, em doentes desta idade, vocês vão encontrar uma correlação entre os que morrem e níveis de ureia mais elevado. Mas eu desejo estar enganado, porque era ótimo que nós descobríssemos aqui uma relação qualquer e, corrigindo a ureia, nós pudéssemos melhorar os outcomes dos nossos doentes. Obrigada.
é efetivamente possível que esteja aumentada e nós não sabemos o porquê dela estar efetivamente aumentada, mas a questão aqui é identificar um subgrupo de risco em que possamos, dentro dos nossos doentes... É um facto, mas assim ainda sabemos quais é que são mais graves que os outros. Muito obrigado. Já estamos um bocadinho atrasados. Gostava de um comentário para o último trabalho apresentado, comparação entre a fixação interna e a artroplastia invertida. Miguel. Antes de tudo, um convite e uma provocação a todos os que andaram aqui a discutir referenciação de doentes. O local certo neste congresso para discutir referenciação de doentes é daqui a bocado às 2h30 da tarde, na sessão da secção de trauma, onde vamos discutir isto e, portanto, convido-os desde já a estar presentes. Relativamente ao trabalho apresentado pela doutora Rosana Pinheiro, eu tenho só uma dúvida, eu posso ter percebido mal, mas queria só perceber aqui uma coisa. Eu não percebi qual foi o critério usado para a decisão entre as duas técnicas de cirurgia feitas, portanto, a artroplastia versus fixação interna, porque temo que isso tenha criado logo à partida, obviamente, duas populações completamente diferentes, e duas populações completamente diferentes vão ter resultados que são completamente diferentes. E, portanto, gostava só que me explicasse esse ponto. Sim, isso também é uma limitação do estudo, o facto de ser um estudo retrospectivo. Habitualmente, o que se faz fraturas doentes mais jovens, tenta-se sempre a fixação, mesmo que seja uma fratura mais complexa. Agora, em relação à opção cirúrgica, isso foi uma opção do cirurgião, em que, pronto, é uma limitação. Foi o caráter retrospectivo do estudo, eu simplesmente analisei este estado. Claro que sim, mas cria logo à partida dois grupos de populações completamente diferentes, que obviamente vão ter resultados diferentes, vão depois enviesar tudo isto. Muito obrigado a todos os participantes e a todos da assistência. Damos por encerrada esta sessão. Muito obrigado a todos.